Olá, sejam muito bem-vindos ao Poder Delas Cast, um espaço para despertar toda a potência que existe em nós. Aqui nós podemos juntas compartilhar vivências, ressignificar nossas histórias, inspirar umas às outras e, principalmente, celebrar a beleza de ser exatamente quem somos. E hoje, nesse episódio especial, a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre autocuidado e sobre equilíbrio entre a nossa saúde física e emocional. Eu sou Tati Bastos e eu estou aqui ao lado da Pri, minha parceira e co-host. Olá, pessoal. Eu sou Priscila Zaca e eu quero te agradecer, Tati, mais uma vez por estarmos aqui. Eu quero convidar vocês também para se inscreverem no nosso canal, se ainda não estão inscritos, deixar um like aqui nesse vídeo, comentar, compartilhar com quem vocês acham que possa se interessar pelo nosso podcast, porque a participação de vocês é muito importante para nós. Fica com a gente até o final, porque juntas nós vamos transformar as nossas dores em diálogos que nos libertam. E hoje nós vamos estar falando de um assunto de muita relevância, essencial para o público feminino. Em homenagem a esse mês das mães, mais uma vez, nós estamos trazendo a temática da saúde da mulher. Exatamente, Pri. Mas antes de chamar a nossa convidada especial de hoje para falar de um tema tão importante para todas nós mulheres, em qualquer fase da nossa vida, eu quero agradecer com muito carinho a todos os nossos patrocinadores, as pessoas que acreditaram no nosso projeto e que nos auxiliaram a torná-lo realidade. Agradecer a Casa Raquel Rocha, porque beleza natural não se cria, se revela. E é exatamente isso que a Casa Raquel faz por você e por nós. Né, Pri? Exatamente, fez mais uma vez hoje com essas makes e cabelos maravilhosos. Muito obrigada a toda a equipe lá da Casa Raquel Rocha. Muito obrigada, gurias. Agradecer também a nossa grande amiga e agora colaboradora, Carla Chies Joias. Joias que contam nossas histórias, poder que brilha em você. E se você quiser tiver acesso ainda a um desconto muito especial, é só aproximar sua câmera desse QR Code aí que está na tela e usar um cupom escrevendo lá Poder Delas Cast, para ter um desconto ainda mais especial. Agora sim, Pri, quem é que está com a gente hoje? Nossa convidada especial de hoje, ela é médica, ginecologista e obstetra, especializada em sexualidade humana, é isso? Isso. Exatamente. E em terapia cognitiva sexual. Uau! Ela também é professora de medicina, a incrível Mariana Mendes. Seja muito bem-vinda, Mariana. Muito obrigada, uma honra estar aqui com vocês. Podemos chamar de Mari. Claro, Já estamos chamando agora, intimidade Até agora. porque eu cheguei já chamando de Tati e de Pri, né? Então sim. não adianta. Assim que é bom, né, Mari? Assim que é bom. Então eu queria agradecer muito pelo convite. Eu acho que esse espaço onde a gente pode falar sobre mulheres, né? Nem só sobre saúde, mas sobre mulheres, sobre autoestima. Eu não gosto muito do termo empoderar, mas na verdade é isso que acaba acontecendo. A gente consegue empoderar e conscientizar muito mais, né, mulheres. E quanto mais a gente conseguir falar, mais mulheres podem ouvir e mais mulheres podem se identificar e assim mudar e melhorar as suas histórias, né? Exatamente. Então, esses espaços são muito valiosos e sempre que me convido eu faço questão de participar com muita honra e muita alegria, porque é um espaço muito valioso pra gente mesmo, né? É, pra gente também, Mari. Alegria nossa, honra nossa. A começar aqui já te agradecendo muito por ter aceitado o nosso convite, né? Dizer que a gente te segue nas redes sociais, são incríveis as redes sociais da Mari. Muito obrigada por ter encaixado, arrumado um tempinho na tua agenda para estar hoje com a gente, falando de um tema tão importante. E quando a gente fala de saúde, né, Mari, não é só a saúde física, é saúde mental, é saúde emocional. Então é esse equilíbrio realmente que a gente quer poder tratar um pouco aqui hoje. Mas antes da gente falar sobre essa temática, de falar um pouco da tua carreira, de toda a tua experiência profissional, a gente quer saber quem é a Mariana. A Mariana é uma... Eu digo que eu me descobri agora aos 40 anos e isso é algo que eu muito me orgulho, né? Porque eu acho que todo mundo quer, em alguma forma, de algum momento da vida, estar pronto, né? A gente hoje em dia, com as redes sociais, a gente vê mulheres muito jovens, 20 e poucos anos já, super bem estabelecidas na vida. E eu acredito que comecei a me entender como Mariana agora, aos 40 anos. Depois de ter acontecido muita coisa na vida, depois de muita terapia, depois de ter vivido muitas coisas, eu hoje consigo dizer
qual é o meu objetivo de vida, né? Então, assim, quem sou eu? Eu sou uma mulher muito feliz, uma mãe muito apaixonada pelo filho, uma mulher que gosta muito de dançar, de ter amigas, de conversar, né? Gosto de conhecer pessoas, gosto de ter uma comunicação com as pessoas. Gosto muito de mulheres, tanto que trabalho com mulheres, né? Esses dias eu estava falando com uma amiga, eu nem sei mais trabalhar com homens, né? Então eu só gosto muito do universo feminino e é algo que eu me orgulho muito, porque às vezes, quando a gente fala de mulheres, a gente ainda tem uma coisa muito de competição, né? Sim, E é verdade. uma coisa que tem eu que me romper isso, né? Exatamente. Uma coisa que eu me orgulho muito, tanto no meu consultório quanto no meu Instagram, por exemplo, é a coisa de poder fazer um acolhimento, né? De poder dizer, Sim. não, eu te escuto, eu te entendo. Me diz o que, né? A gente é diferente, mas a gente pode ter essa troca. empatia mesmo. Exatamente. Então, assim, eu sou essa pessoa que eu vim me descobrindo, né? Eu sou, com certeza, hoje aos 40, muito diferente do que eu era aos 30 e aos 20. Então, eu sou essa mulher que estou me construindo. Acho que ainda vou mudar muito nos próximos anos e isso me faz muito feliz, né? Estou descobrindo muitas coisas novas, né, nos últimos anos e isso me faz muito feliz. E, consequentemente, quando eu atendo as mulheres, eu acabo tentando promover muito isso também, né? Do questionamento de, tá, mas tu tá feliz? É isso mesmo que tu quer pra tua vida? Né? Porque eu, como ginecologista, no consultório, recebo, então, mulheres o dia inteiro. E muitas chegam, assim, muito tristes, né? Fazendo o que tem que ser feito, cumprindo os protocolos, automático, né? terminando faculdade, iniciando o trabalho e num relacionamento. E aí as queixas são sempre as mesmas. Ah, eu tô muito cansada. Doutora, vê se tem um exame pra eu fazer, porque eu tô muito exausta. Sim. Porque eu não tenho mais libido. Porque, né? Só que aí tu vai ver, aquela pessoa não tem libido mais pela vida. Sim. Né? Ela vem num automático de muitos e muitos anos. E aí, quando a gente confronta essa mulher com questionamentos de, mas o que tu quer? A reação é quase sempre a mesma. É uma sentada para trás na cadeira, assim. E uma... Não sabe nem o que quer. A gente não sabe. Sim. E isso aconteceu muito comigo. Quando, acredito, uns 6 anos atrás, quando eu comecei a fazer, assim, terapia com um psicanalista que eu adorava muito, assim, respeito muito ele. Um dia ele perguntou, quem é a Mariana? Daí eu falei, a Mariana é médica, ginecologista dele, não. Antes de ser médica, tu é uma pessoa que constituiu uma médica. Então, tu é filha, tu é mãe, tu é namorada, quem tu é? E aí eu fiquei pensando, gente, eu perdi totalmente minha identidade nos últimos 35 anos. Eu não sou mais o que eu era. E não é só tu, Mari. Eu acho que essa é a pergunta que a gente faz, que as pessoas mais têm dificuldade de responder. Isso é curioso. A gente está muito pronta para falar do nosso profissional, né? Da nossa carreira, do nosso conhecimento, da nossa expertise. Mas falar e se enxergar, ver quem a gente é, eu acho que tem sido o grande desafio da maioria das mulheres que sentam aqui com a gente. Mari, então, a gente já sabendo um pouco quem é a Mariana, né? A mulher Mariana. A gente também falei aqui da tua carreira, né? A gente vai entrar, então, nessa temática tão importante que hoje em dia... quando a gente fala de saúde da mulher hoje, a gente não fala mais só em aspectos ginecológicos, como era antigamente, né? A gente fala em um amplo aspecto, né, multifatorial, vamos dizer assim. Então, quais são as principais coisas que nós temos que olhar quando se fala em saúde da mulher hoje em dia? Como eu sou sexóloga, eu tenho uma tendência a puxar sempre pro lado da sexualidade. E aí eu sempre gosto de explicar, porque as pessoas pensam que sexualidade tem a ver com sexo. E não. Sexualidade, na verdade, é uma propriedade que a gente tem de relacionamento com o mundo. Então, a forma como eu desenvolvo minha sexualidade é a forma como eu tô me relacionando aqui com vocês, com alguém que eu vou ter um relacionamento em casa, com o meu filho. Até com o dinheiro, né, Mari? Até com o dinheiro, exatamente. Então, como eu me relaciono com o ambiente que eu vivo? E aí, quando eu vou atender uma mulher no consultório, eu sempre começo perguntando, tá, né, teu nome... Com quem que tu te relaciona? É casada, solteira? Te relaciona com homem, com mulher? Com os dois? Tens filho, não tem filho? Tem desejo? Trabalha com o quê? Gosta do trabalho? Então, vê que hoje em dia, quando a gente vai falar sobre saúde da mulher, não é mais direcionado, né? Usa anticoncepcional... enfim, teve filho. Sim, que era questão muito ginecológica mesmo, né? Exato. Então, aquele assim, protocolo ali. Exato. Então, assim, antes de começar a conversa no consultório, eu sempre procuro entender quem é aquela mulher, em que ambiente ela está inserida, né? O relacionamento dela, como é.
E é muito curioso que as pessoas falam. Eu não sei se até pelas redes sociais, às vezes as pessoas já chegam tão prontas no consultório, elas já sim. chegam falando, né? Ah, Sim. então eu tô assim, tô assado, gosto, não gosto. Então, assim, quando a gente fala de saúde, principalmente é muito importante a gente entender em que contexto essa mulher está vivendo. Por quê? Às vezes uma mulher vem com a queixa da falta de libido, né? Falta de libido, a gente traduz para falta de desejo sexual. Sim. Mas quando a gente vê, essa mulher é uma mulher que está deprimida, que está triste, que está descontente no seu trabalho, Cansada, estressada. cansada, os filhos, enfim, não tem rede de apoio para cuidar dos filhos. Então, não adianta eu tentar tratar só o problema da falta de libido dela, né? Eu preciso tentar tratar todo o resto. Ou, por exemplo, condições super comuns, assim, da ginecologia. Uma mulher que tem candidias de repetição, corrimentos, enfim, TPM, né? Eu entender o contexto que ela vive, do que ela se alimenta, o quão estressante é a vida dela, vai fazer toda a diferença, até na orientação que eu vou dar para ela, né? Então, hoje em dia, eu acho que a questão de qualidade de oferecer saúde, ela tem muito a ver com isso, né? Da gente poder oferecer qualidade de vida, né? E hoje em dia a gente fala muito em longevidade, a gente tem até uma especialidade que é medicina do estilo de vida. A gente quer oferecer longevidade, mas será que a gente consegue chegar aos 100 anos com a saúde mental que a gente tem hoje? Sim. Sim. É o grande desafio, né? Então, assim, a gente Não é só chegar, é como chegar, como né? chegar. Então, assim, cada vez mais a gente dorme pior, a gente come pior, a gente tem menos tempo. Então, quantas e quantas vezes a gente não consegue sentar para ter uma refeição adequada no meio-dia porque não dá tempo? Hoje, por exemplo, preciso chegar nos Né? amendoim pra mim, que eu tô quase desmaiando aqui. Exato, né? E às vezes a gente fala, são escolhas, mas às vezes não é que é escolha, que às vezes não dá mesmo, né? Realmente, claro, a gente escolheu estar aqui, então a vida ficou corrida, mas assim, às vezes a gente realmente não consegue encaixar o tanto de coisas para as necessidades, né? Sim. E tem uma escala que eu gosto muito, que é a pirâmide de Maslow, que é uma pirâmide, é um psicólogo que acabou fazendo, e aí ele construiu as coisas básicas, né? Sim. Então, assim, o básico que a gente precisa para sobreviver, o que que é? Sono, cocô, xixi, Sim, comida, necessidades fisiológicas, necessidades né? fisiológicas, né? Necessidades, assim, cuidado. Depois passa para a parte da segurança. Então, segurança física, emocional, né? Patrimônio e tal. Depois vai subindo, subindo, subindo. Até que no ponto, lá em cima, a gente tem o sucesso. Sucesso na carreira. Então, muitas vezes a gente tenta só estar aqui, né? Na parte da performance. Sim. De estar super bem desenvolvido. Mas a gente esquece dessa parte básico. básica. Que é básica. E sem a base, nada se sustenta, Nada né? se sustenta. Então, quantas vezes a gente pega no consultório uma paciente que tá, assim, super bem sucedida, mas sem dormir bem Sim, daí o sei problema lá, da saúde doida. que ela muitas vezes deve apresentar, problema de saúde no consultório, é só um Exato. efeito É só um reflexo, reflexo, né? né? Exatamente. A causa é Equilíbrio. outra completamente diferente do que até a própria paciente, eu acho que imagina. Claro. né? E isso a gente pode reproduzir para todos os períodos da vida da mulher. Então, assim, uma menina adolescente que vai se submeter a fazer um cursinho pré-vestibular ou uma prova vestibular que está super estressada, com excesso de uso de telas, né? Que está começando sua vida sexual. Então, que tipo de orientação a gente vai dar para essa menina? Será que é só usar um anticoncepcional? Não é. Sim. Uma mulher que recém ganhou um filho, que tá super cansada, super estressada, com problema no relacionamento, queda de libido, o peito tá caído, o cabelo tá ruim. Sim, a autoestima Sim, tá, a autoestima tá lá fora do lugar. tá lá no pé. Né? Que tipo de aconselhamento eu vou dar para essa mulher? Só vou falar sobre amamentação para ela? Não é não assim, tem né? como. A mulher na menopausa também, que tá passando por vários problemas, vários conflitos do próprio período de vida, porque 40 anos a gente tem ali várias Sim, coisas é. acontecendo, mais o período da menopausa se aproximando. Então, assim, hoje em dia, o nosso acompanhamento ele deve ser muito mais amplo, né? Não é somente mais a queixa E ginecológica. nem tem como, né? Não dá pra gente separar os nossos corpos. Aí tá tudo Não. integrado, aí essa medicina mais holística. Mas eu acho que tu falaste muito bem sobre isso, sobre a correria da vida moderna. Eu acho que a primeira coisa realmente que nós fazemos é negligenciar a nossa própria saúde, o nosso próprio o autocuidado. E isso se dá em todas as nossas áreas. E, claro, pode ser por culpa, pode ser pela correria, pela falta de tempo, pode ser até pela falta de percepção do quanto é importante a gente ter, que é o que a gente estava falando agora há pouco, esse tempo pra gente, se colocar na agenda. Que sinais, Mari, a gente começa a dar, tanto o nosso corpo como a nossa mente, quando a gente está em desequilíbrio, quando a gente está se negligenciando?
Eu acredito que assim, a gente pode ter vários sinais, né? O que eu mais vejo no consultório é aquela pessoa que tá absolutamente desestimulada. Cansada, tudo é muito difícil, tudo é ruim, o trabalho é difícil, o parceiro é difícil, os filhos são difíceis, né? E aí eu sempre procuro trazer, tá, mas como a gente pode melhorar? O que pode ser bom, né? Eu sempre brinco com as pacientes, porque mulher nunca tá satisfeita com o próprio corpo, né? A gente nunca tá, a gente Não, sempre quer perder sim. 2 quilos, melhorar a mama, fazer uma lipo na barriga, sempre. Normal, todas. Normal. Mas assim, a gente se olhar, agora no meu consultório não tem isso, no antigo tinha um espelhão. Eu sempre mandava elas se olharem. Se olha, quem é essa pessoa? Algumas choram, ou choravam sim, por olha conta do só. espelho. Porque assim, Então, quem que tu autodescoberta. tá enxergando? Né? Então, Não, e a questão do problema com a autoimagem, né? exato. Mari? E assim, às vezes elas reclamam, tô muito cansada, ou não tenho libido, ou não tenho vontade de ter relação, porque geralmente tá tudo muito atrelado, né? Mas te olha, tu é uma pessoa que tu gostaria de estar transando contigo mesmo? Como tu te olha? Tu tá te olhando como uma mulher bonita, saudável, feliz, ou tu tá te olhando como uma pessoa Então, exausta? isso não deixa de ser a falta de libido, né? Às vezes é sobre Exato. nós mesmas. Exato, eu falei então, assim, eu estimulo muito isso. Então, vamos se olhar um pouquinho mais no espelho e como que a gente pode melhorar? Por exemplo, coisas que são muito básicas e que eu acho que a mulher que tem filho, ela acaba passando logo depois ali por uma fase muito chata, nossa. assim, né? De que a gente perde. Sim. Eu passei algumas vezes na minha vida É, eu Exato, só uma essa vez, fase. mas Eu também passei uma vez, foi bem suficiente pra foi achar muito ruim. muito suficiente pra mim também. Cara, eu digo, cada gravidez é um sinistro, né? Exatamente. Então, assim, tem toda uma questão ali da criança tá se desenvolvendo, tá crescendo e depender muito de ti. E isso ocupa muito o tempo, Sim. né? O nosso tempo de vida. E aí, falta tempo mesmo pra gente poder se desenvolver, né? Claro. Mas, assim, uma coisa que eu sempre falo, assim, tem coisas que dá pra gente fazer. Por exemplo, todo mundo tem as roupas preferidas no armário. Por que a gente não usa? Né? Todo mundo, pode ser que não goste de usar maquiagem, enfim, mas assim, arruma o teu cabelo de uma forma como tu te acha bonita, como tu gosta. Eu mesmo sou uma pessoa que, se eu não me maquio, gente, eu fico com cara de doente. Aham. E aí, assim, muitas vezes eu vou, assim, pro consultório, às vezes não dá tempo de me maquiar, eu tenho que ter dentro da bolsa alguma coisa, porque se eu chego, a secretária já pergunta, aconteceu alguma coisa. Senta aqui. Ali, eu não sei, vai dar uma Tu precisa de um médico, né, Mari? uma sensação ruim. Então, eu fico pensando assim, poxa, principalmente eu que trabalho com outras mulheres, e isso é uma coisa que eu me orgulho muito, as minhas pacientes já chegam assim, se mostrando, olha só, me arrumei pra te ver, porque eu sei que tu vai estar arrumada pra mim. Que legal. Então, é uma troca. É uma troca. E assim como a gente se arruma e a gente se sente bem, quando a gente tem um filho, o meu filho mesmo, ele já exige que eu ande bonita. O meu filho nota Amor. quando eu fiz as unhas. Meu filho Exato. nota quando eu escovei o cabelo. Exato. Então, assim, e o E nisso, os contrário meninos também. são bem mais observadores, tá? Porque E minha ele menina, ela mal fala comigo. Não, e ele me elogia. Mãe, É. como tu tá linda. Mãe, que roupa bonita, ele fala. Eles são muito mimosos, assim, tipo, É muito valorizando bom. isso, né? Não, e a forma como a gente se enxerga, ela vai refletir também nas É nossas tudo de dentro pra atitudes, fora, né, Mari? Exato. Então, assim, essa questão, esse primeiro autocuidado é muito importante, né? Questão de atividade física. Hoje em dia, a gente tem muita dificuldade, né, de conseguir implementar atividade física na vida dos pacientes, porque a vida é corrida mesmo, e eu super entendo, porque eu só consegui encarar a atividade física mesmo, agora que meu filho tá com 4 anos, porque foi quando deu. Antes, Sim. o que acontecia que não dava? Não sei, mas não conseguia. Sim. Não conseguia me organizar. E cada pessoa vai ter o seu momento. Mas é importante que a gente encontre maneiras da gente se sentir bem, né? Da gente se sentir bonita. Não dá pra fazer atividade física? Bom, vamos tentar melhorar, então, a alimentação. De qualquer forma. Não precisa ser todas as alimentações, só frango e legumes. Sim. Mas alguma, né? Tentar cuidar o que coloca pra dentro, né? É, mas quando a gente fala, né, Mari, até assim, de autocuidado, a gente sabe que é isso que a gente tá falando, né? Vai além. A saúde da mulher, ela vai além, ela é emocional também, é sobre essa conexão com a gente, né? E aí tu tá falando realmente de coisas que a gente pode implementar no nosso dia a dia que podem melhorar. A qualidade de Eu vida, acredito né? que o exercício físico, por exemplo, ele com certeza melhora a qualidade de vida, mas é isso que a gente também está conversando aqui. Como é difícil a gente conseguir ter tempo de implementar essas práticas no nosso dia a dia para ter uma qualidade de vida melhor, né? Tem uma prática dentro da sexualidade que é justamente para melhorar a qualidade de vida, tá? Que é
a ideia de tentar trazer a gente sempre para o momento presente, porque uma coisa muito ruim que a gente tem hoje em dia é viver sempre acelerado no futuro, né? Sim. Então, assim, quando a gente consegue tomar uma água e sentir a temperatura da água, sentir o gosto da água, faz com que a gente consiga aproveitar mais esse momento. Estado de presença que a gente tanto Estado fala, de né? presença. É. Então, assim, o que a gente pode fazer no nosso dia a dia? Tô me arrumando, né? Se olha bem no espelho. Gostei como é que ficou? Ah, tô bonita. Gostei. Pronto. Tô escovando meus dentes. Escova o dente com percepção, né? Uhum. Uma coisa que eu adoro fazer, que é uma coisa que eu adoro muito, assim, que é bem sensorial, né? Tomar banho com água quentinha e abrir a janela e deixar um vento gelado entrar. Essa troca de calor e de frio é gostoso, porque a gente se sente. É coisa de. E a gente não pode esquecer. É bem sensação mesmo, né? Exato, a gente é bicho. Bicho tem muita coisa sensorial. Se a gente tiver cachorro em casa, a gente sabe disso. É verdade. Sim. O bicho gosta do jeito que a gente fala, não é? Gosta do Não, a jeito que a gente entonação passa da a voz, mão. né? A entonação da voz, ele sabe tudo. Exato. Então, assim, botar uma música legal. Ah, mas eu não tenho tempo pra nada. Não, só um pouquinho. Uhum. Tem que ter o tempo. Se tu pega ônibus, tu pode botar um fone de ouvido e escutar uma música. Tá Se tu dirige, dirigindo, tu pode escutar uma música. Uma música. Eu tenho uma playlist que eu fiz anos 80. Que é só das músicas quando a gente era delícia. adolescente. Ai, coisa mais Fora boa, que a gente sabe? volta no tempo, né? Aham. Então, assim, essas coisas sensoriais são coisas que fazem a gente se sentir bem, traz sensação de bem-estar. Sim. E ajuda muito nessa questão de autocuidado, sabe? Então, a gente, apesar da vida corrida, dá para implementar essas coisas. Acho que isso né? traz muito essa questão da conexão com a gente, né? A gente. Porque às vezes a gente tá indo tão no automático, que a gente esquece de fazer esse tipo de coisa. Exato. E aí até a capacidade de tu mudar o teu estado emocional também. Às vezes tu tá estressado com alguma coisa e tal. Para um pouco, né? Bota uma musiquinha ali no carro, tu já vai ver que vai melhorar a tua energia, vai mudar, tu já vai... Ah, não, que música legal, já vai curtir aquilo ali. Começa a se centrar, Aí, né? Traz mais equilíbrio. Tu vai, A aí própria respira, respiração, né? exato, Respiração, bem importante. bem importante, né? Isso são práticas que é uma coisa básica que às vezes a gente realmente... E que a gente pode fazer em qualquer lugar, dirigindo, tu falaste do banho, mas pode estar dirigindo, pode estar cozinhando. Então, esse estado de presença, acho que é o grande desafio, o grande segredo. Porque é muito rápido pra gente sair do estado de presença. A gente tá dirigindo e tá fazendo o quê? Tudo menos dirigir, quase, né? A gente tá no telefone, prestando atenção no que a gente tem que fazer, pensando nos mil acontecimentos, na nossa agenda, na nossa rotina. Então, é uma dificuldade mesmo, a gente estar em estado de presença. A gente tem muito estímulo, né? Hoje. A gente tem eu vim de Uber, porque às vezes eu gosto de andar de Uber para poder olhar pela janela, sabe? Vim de Uber. O que me chamou a atenção hoje, o Uber estava com o som desligado. É tão difícil a gente ter silêncio hoje, né? Sim. E Bom aí, silêncio. não, e olha o que eu ia fazer. Quase que eu peguei meu fone de ouvido, botei no meu celular, porque você vou aproveitar para escutar uma música. Ai, não, gente, para. Aí eu parei, desliguei, guardei o celular na bolsa. E vim curtindo ali os meus 15 minutos de Uber no silêncio, pegando sol pela janela do carro. Isso é uma coisa que a gente tem que praticar, né? Praticar. Isso é prática. Tu te dá conta naquela hora ali. Agora é a hora Daí de já é a consciência, né? Consciência. Porque, assim, querendo ou não, eu tava numa aceleração antes de vir pra cá, E Drummond né? fala isso, né? A vida precisa de pausas. Exato. E a gente acaba não dando pausas. Exatamente. A gente fica parado. Eu sou muito assim, porque eu sou muito ansiosa. Se eu tô parada, é como se eu não estivesse vivendo. É um tempo não vivido. Tempo dormido é tempo não vivido. Gente, eu cansei de repetir essa frase. É complicado. Mas às vezes é quando tu vai te lembrar, né? Exatamente. Mari, vamos falar de um período da vida da mulher, de uma fase da vida da mulher, que já conversamos um pouquinho, ainda revestida de muitos tabus na sociedade. E que acho que nós, na nossa faixa etária, se não chegamos, estamos bem próximos de chegar, que é a menopausa. Como que a gente pode desmistificar essa fase da vida da mulher e transformá-la, realmente ressignificar para uma fase de um ciclo de potencialidade e autoconhecimento? Eu tô adorando, eu amei fazer 40 anos. Ai, como eu fiquei feliz, sabe? Eu também, guria. E junto com os meus 40 anos... Não sei se nos 50 eu vou estar tão feliz, né? Nos 40 eu tava bem feliz. Eu fiquei muito feliz. E junto com meus 40 anos eu tive 3 fogachos. Os primeiros fogachos eu comecei a sentir. E é muito curioso porque, como eu sou ginecologista e eu trabalho muito com menopausa, né? Eu sempre dou orientação para as pacientes, mas quando chega na gente, a gente pensa, meu Deus, e agora? E agora é minha vez. E é muito curioso porque, assim, ó,
essa geração de 40, 50 anos, né, é a primeira geração que tá lutando, não lutando contra, mas tá tomando mais consciência sobre a menopausa, fazendo um processo muito diferente. Porque imagino que 50, 60, 70 eram mulheres que ficavam mais em casa, que se aposentavam muito cedo, né? Que tinham uma relação, um relacionamento, enfim, com muito menos conversa, né? Com muito menos troca. Hoje em dia, nós temos mulheres muito diferentes, né? A gente tem 40 e poucos anos, a gente não pensa em se aposentar. A gente não pensa em parar de fazer atividade física. A gente não pensa em parar de ter relação sexual. Há 20 anos atrás, se a gente conversasse com uma mulher de 40 anos, ela já não precisava mais ter relação sexual, né? Então, isso tudo faz com que eu acho que é por isso que a gente de 40 e poucos anos está chegando nesse processo e está se assustando, porque a gente não tem uma experiência legal do que é uma menopausa. Do que é uma menopausa. Ainda mais assim, mantendo essa atividade, essa energia, essa vitalidade que a gente pretende manter na nossa vida. Exatamente. Então, assim, a gente teve lá na década de 60 um estudo sobre medicações, sobre tratamento, sobre reposição hormonal, né? E esse estudo não foi um estudo muito feliz, porque ele não teve uma boa seleção de pacientes, os resultados não foram tão bons, e aí a gente ficou com uma ideia muito negativa sobre o processo do tratamento da menopausa. Nesses anos subsequentes, né, a gente teve uma evolução muito interessante sobre a terapêutica de tratamento da menopausa, né? Então, a reposição hormonal. Então, hoje a gente já tem medicações que são seguras e a gente já sabe, inclusive, que as mulheres, a primeira linha de tratamento para a menopausa, ela acaba sendo reposição hormonal, né? Estes hormônios, o que eles trazem de benefício? Então, a gente sabe que a mulher, quando ela entra na menopausa, o ovário, ele começa a diminuir a produção de estrogênio, né? E o estrogênio, ele tem muito uma atuação cerebral. Então, o que acaba acontecendo? O cérebro, ele começa a mudar o centro termorregulador. Então, a gente tem a coisa dos calorões. Calorão. A gente começa a ter despertares noturnos. A gente começa a ter uma maior ansiedade, uma maior irritabilidade. 60% das mulheres que já tiveram ansiedade ou depressão podem voltar para esse estado nesse período. A gente tem, inclusive, imagens, né, de ressonância cerebral que mostram uma diminuição do cérebro da mulher após esse período, tudo por conta desse hormônio que não existe mais, né? Além disso, a gente tem muito um risco cardiovascular aumentado das mulheres que param de menstruar. Então, a gente sabe que durante a vida, os homens infartam muito mais, né? Quando a gente deixa de menstruar, quando a gente deixa de ter a produção do estrogênio, as mulheres, elas começam a infartar como os homens. Então, a gente aumenta o nosso risco cardiovascular. Então, hoje em dia, a gente já sabe que o uso correto da terapia hormonal previne e melhora tudo isso, né? A questão de osteoporose também, que é uma questão super importante. E quando tu fala sexual. previne, é a partir de quando? É uma idade ou é algum sintoma específico da vida da mulher? Vida, tudo isso, tá? Não existe uma receita de bolo. O que a gente sabe? De 5 a 10 anos antes da parada da menstruação, a mulher pode começar a ter alguns sintomas. Então, quando eu falei ali que eu tive... bastante tempo, É né? bastante. E hoje a gente tá já muito mais atenta no consultório a isso. E né? esse fogacho, então, que tu teve, já pode ser um Exato. pré-sintoma. Mas pode ser 10 anos antes, no caso. Pode ser até 10 anos antes. Pode ser uma coisa muito, assim, esparsa. E é muito interessante, como no consultório a gente tem uma prática clínica e eu tenho um volume grande de pacientes, a gente escutando, assim, pacientes que já entraram, elas falam muito isso. Ai, doutora, pois é, há uns 3 anos atrás, eu já comecei a ficar mais lenta, eu comecei a ficar mais irritada, minha qualidade do sono, eu fiquei uns 6 meses oscilando o meu Esses sono. são os principais sintomas físicos, no caso. Sintomas São muito físicos. variados, né, Muito Mari? variados. E tem também sintomas emocionais? Muito, grande parte das pacientes se sente muito ansiosa, né? Sim. Algumas pacientes até acham, às vezes, que estão infartando. Gente botando a menopausa. E quando vão fazer uma avaliação, identifica que é só uma ansiedade, sabe? Sim. Então, e muitas vezes, assim, hoje, com a prática, claro que a gente começa a fazer um tratamento, as doses são muito baixas de medicação que a gente usa, e o que eu gosto sempre de explicar é assim, ó, o teu ovário sempre produziu estradiol. O que é a reposição? A gente vai repor estradiol. Né? O que é o hormônio bioidêntico? É a molécula muito parecida com né? Igual, na verdade, a molécula que o teu corpo produz. Então, o que a gente vai repor? A mesma coisa que o teu corpo já produziu.
entende? Então, por isso que, hoje em dia, sabendo disso e fazendo a reposição correta, os riscos são muito mais baixos. E aí, no Sim. caso, eu te perguntando assim, isso tu fala, né, prévio à menopausa? E isso a gente pode, na verdade, fazer o tratamento com base no sintoma clínico. Nesses sintomas. Exato. Eu tenho pacientes... A partir do primeiro sintoma, vamos dizer assim. A partir do... Eu sempre falo para paciente assim, ó, tu que vai me dizer o quanto isso está te incomodando. Sim. Por exemplo, eu tive Porque meus o 3 que importa é fogachos. ela passar por esse momento com qualidade de vida, Qualidade, né? Exato. Inclusive, a ideia da terapia de reposição hormonal é justamente fazer com que ela passe esse período tranquila. Sim. Até porque Sem eu ter acho grandes que alterações, né, na sua rotina, na sua Exato. vida. Esse tabu, né, que da menopausa, eu acho que é uma coisa que incomoda E todas que eu acho as que é muita questão de mulheres. que tá relacionada ao envelhecer, né? É. Então, assim, E ó, aí a gente sofre eu não até sou mais preconceito, fértil, eu acho, eu também. estou envelhecendo. É um sinal, assim. Até acho que é um preconceito inconsciente, assim, coletivo, É que- inconsciente. Pensem quem é a pessoa. Pensem na cabeça de vocês, assim. Se vocês forem pensar uma pessoa na menopausa, vocês vão imaginar uma senhorinha com cabelinho, toda velhinha, lá com 90 e poucos É o anos. ideário, né? É isso que a gente imaginário pensa, coletivo. né? Hoje, se a gente vai olhar pra mídia, né? Letícia Spiller, gatíssima, maravilhosa, Giovanna Antonelli, sei lá. Falei o nome certo? Sim, Falei, né? Giovanna certo. Antonelli. Não sei se elas estão na menopausa, Angélica, mas... elas estão, elas Sim. fazem falam sobre isso. Falam sobre Angélica, a Lima lá, como é que é o nome dela? Mulher do Rodrigo. Fernanda Lima. Fernanda Fernanda Lima. Lima. Sim. Então, A Fernanda Lima tem abordado bastante isso no podcast Aham. dela, inclusive. Exato. É. Então, assim, é legal tu olhar essas referências de mulheres que chegaram ali super bem e que estão fazendo o que precisa ser feito, né? Para isso, cada uma do seu jeito e das suas possibilidades. Então, isso é muito importante, a gente ter esse tipo de referência positiva. Porque é isso, nas gerações anteriores, a gente tinha uma referência muito negativa, né? Negativa. E acho que o próprio evoluir, né, da mulher, do poder da mulher, né, dessa questão de... Eu não gosto muito da palavra empoderamento, né? Tá que nem eu, então. Eu Em favor sempre faço dessa essa palavra. ressalva. Eu uso a palavra, mas eu É. sempre faço essa ressalva. Exato, então assim, a gente tem muito isso, assim, da mulher tendo mais poder de fala, conseguindo expressar mais os seus desejos, suas vontades, faz com que a gente esteja evoluindo de uma forma muito diferente, né, Sim, nesse sim. processo de menopausa. E, Mário, tá falando bastante da terapia hormonal. E ela é importante, imagino eu, também em outras fases, né, da vida da mulher. Não só no período da menopausa, que é o que a gente tá falando agora. Explica pra gente um pouco do quão importante é e a diferença de reposição ou modulação hormonal. Tem diferença? Como é que funciona isso? Na verdade, assim, o que a gente tem de estudos é muito para reposição hormonal, né? Então, a reposição hormonal ela é feita com a gente está repondo o que está faltando. O que tá Então, faltando? a gente repõe com estrogênio, né? Que é um hormônio de crescimento. Então, isso faz com que a gente tenha esse benefício cerebral, esse benefício ósseo, esse benefício cardiovascular, né? E a gente, para as mulheres que têm útero, a gente tem que usar a progesterona em associação, porque como o estrogênio é hormônio de crescimento, se a gente não usa a progesterona, a gente aumenta o risco de câncer de endométrio, enfim. Então, a gente que usa a que progesterona também é um para... preconceito grande que tem, né? Exato. Em relação à reposição hormonal por conta disso. Exato. Então, é uma combinação, tá? Hoje em dia, a gente tem visto muito crescente o uso de outras medicações, por exemplo, testosterona, enfim, outras que eles falam que é para performance, né? Isso, eu ia te perguntar, porque tem os chips também, né? Os Exato. implantes da beleza, ou até para aumentar a massa magra. Assim, o que ó, tu pensa assim, sobre isso? segundo todas as sociedades, a gente não tem a recomendação de uso para isso, tá? O implante de gestrinona, por exemplo, que eles falam que é o chip da beleza, ele tem algum benefício para pacientes que têm endometriose, têm dor crônica, enfim, porque ele faz ali uma atrofia, né, ali desses focos, né? Para uso, isso eles falam bem ali nas sociedades, né? Para uso recreativo e me faltou o nome. Questão de ganho de massa. Sim, ganho de massa. Não tem ou essa emagrecimento, estético. ganho estético, exato. Não tem essa recomendação, por quê? Porque não tem estudo a longo prazo. Sim. Então, eu sempre digo isso até para as pacientes, né? A gente pode ser uma grande maravilha, porque a pessoa vai ficar forte, vai acordar às 5 da manhã, vai ter ânimo, vai ter disposição Sim. e vai ficar gostosona. Sim, ocitocina também, eu sei que eles colocam Mas muitas assim, vezes esses chips. o que vai acontecer daqui a 30 anos a gente não sabe.
entende? Não existem estudos seguros, então, para a utilização desses chips. Não tem estudo em 30 anos, por exemplo, em 20 anos, em 10 anos, a gente não tem. Mari, não sei, Talvez- é uma pergunta, mas Uhum. principalmente aqueles hormônios que a gente não produz, por exemplo, porque tem oxandrolona, tem Uhum. outros, né? Não só a reposição, por exemplo, da testo, que tá baixa, Uhum. mas tem alguns que a gente não produz. Aumenta daí também o risco nesses casos ou não? Aumenta o risco de? De qualquer outra doença, Sim, né? Ou algum sim. efeito colateral? Sim, porque assim, como não é produzido pelo nosso corpo, a gente vai ter efeitos colaterais, né? A própria testosterona, por exemplo, a gente produz testosterona só nas glândulas suprarrenais, numa quantidade muito, muito minúscula, né? Se a gente produzisse mais testosterona, a gente seria mais forte como homens, por exemplo. Por que o homem tem essa Sim. massa, né? Mas a gente também teria outros efeitos, por exemplo, mais aparecimento de acne, pelo, a Uhum. questão do cabelo, né? São os efeitos colaterais mesmo da medicação. São os efeitos. É. Então, assim, hoje em dia a gente tem uso recreativo, agora me veio o nome. Então, a gente tem muito uso recreativo desses hormônios, que na verdade são hormônios anabolizantes, são hormônios de crescimento. Então, o pessoal usa muito por conta disso, mas é isso, a gente não tem estudo de longo prazo, né? O que Sim. faz não ficar tão seguro. Tem clínicas que fazem? Tem, né? O que é interessante é que a gente não existe nem assim dose segura, sabe? A tal clínica faz tal protocolo. Tá, mas a gente não tem a segurança, entende? Eu acho que a falta de esclarecimento sobre isso faz com que as mulheres tenham medo, ainda hoje, né, de fazer tratamentos hormonais que muitas vezes são necessários, como no caso, por exemplo, da menopausa. E eu não sei se existem também outros casos específicos que a mulher precise fazer reposição sem estar na menopausa. Mas como é que vocês verificam, no caso, a segurança desse tratamento, né? Como vocês podem atestar, não, para esse tipo de situação é seguro e para esse tipo de paciente ou esse tipo de situação é contraindicado, no caso? Sim, assim, ó, o que a gente sabe? Pacientes que têm histórico de trombose, porque assim, a reposição hormonal a gente usa hormônios, os hormônios, a gente sabe que tem alguns fatores de risco, então pacientes que têm história prévia de alguns tipos de tumores, então câncer de mama, câncer de endométrio, né, alguns tipos de câncer de intestino, e história de trombose, a gente não pode fazer reposição hormonal, né? Aí a gente acaba tendo uma segunda via, uma segunda alternativa para esses sintomas, que a gente chama de sintomas vasomotores, que é o calorão, irritabilidade, né? Que são medicações psiquiátricas. Então, paroxetina, venlafaxina, essas medicações, elas também podem nos ajudar bastante nesses sintomas, né? E não necessariamente seria com só o tratamento hormonal, seria não conjugado, no caso. E aí isso que é interessante, tá? Porque não é uma receita de bolo. Então, assim, é muito importante a gente conseguir avaliar todo o risco da paciente para saber, né? Porque é isso. Toda a medicação, ela é veneno também, né? Claro. Então, assim, não existe receita de bolo. É muito difícil. E vou dizer, no meu consultório, se eu atender 10 pacientes num dia, todas as 10 vão ter tratamentos diferentes. Sim. Outra coisa que é interessante a gente falar sobre vias de administração, né? Tem pacientes, por exemplo, pacientes que são tabagistas, que são hipertensas, elas podem fazer reposição hormonal? Podem. Elas não podem usar anticoncepcional oral, tá? Porque aumenta o risco de trombose, mas a reposição pode. Só que tem vias, então a gente tem a via transdérmica, que é o gel. Hoje em dia a gente tem o spray também, que é muito interessante. Tem adesivo, né? Sim. Para outras pacientes que têm menos risco, a gente tem Porque metaboliza comprimido. diferente. Metaboliza é diferente. Isso, né? Então tem comprimido. Então tem várias vias, né? E eu acho interessante falar isso, porque às vezes a pessoa pensa que só existe um Só tipo. existe uma. E é perigoso, eu acredito, né? Também tu te basear no tratamento de outras pessoas, por exemplo. A minha amiga tá fazendo um tratamento de tal forma, eu vou fazer igual. Eu vou lá e vou comprar e vou fazer igual. Sim. Eu acho que é o que mais acontece, Eu acho que né? as mulheres acabam falhando muito nisso. E aí, porque, como tu tá falando, é um tratamento individualizado, né? Sim. Cada mulher tem um histórico e cada mulher reage de uma forma. E quando a gente, daqui a pouco, faz isso de imitar a amiga, e aí tu vai lá e dá errado, e tu vai dizer, não, tratamento hormonal não, é ruim. Exato. Quando, na verdade, não é isso, né, de fato, Não, que e acontece. até os efeitos colaterais, né? Colaterais. Porque a gente, logo que a gente inicia, a gente sempre dá orientação. Olha, o que pode acontecer? Essa dose aqui, porque a gente é tudo um joguinho de quebra-cabeças, assim. A gente tem que ter a dose correta para proteção óssea, para proteção cardiovascular, enfim. E sabendo que se a gente tiver um sangramento, a gente vai precisar fazer o ajuste X, o ajuste Y, né? Dor nas mamas.
às vezes uma dor de cabeça. Então, tudo isso é ajuste, que pode ser que eu comece o tratamento e não tenha Sim, nada. E tu monitorar tenha. também esses sintomas, né? Exato. Então, assim, quando eu começo uma terapia de reposição, eu acompanho de 2 meses até a pessoa estabilizar. Depois que estabiliza, fica um tempo, né? E isso é importante também. Antes a gente tinha um tempo, né, que a gente podia usar reposição hormonal, hoje a gente já não tem mais esse tempo. A gente pode usar o E tempo legal que a gente for falar que é para necessário. prevenção também, né? Não só esperar quando já tá no período, talvez, da menopausa, mas poder pensar, talvez, nisso já como algo preventivo, né? Eu tenho muita paciente, acho que é o que mais, a demanda que mais eu tenho no consultório, é a paciente que chega, paciente assim, que estudou, tem curso superior, tem uma empresa, tem alguma coisa e fala assim, doutora, a minha cabeça, eu, sei lá, tô muito atrapalhada. Sim, Doutora, vai vou lá bugar. consultar contigo. Vai dar uma bugada. Exato. Acho que eu vou marcar minha consulta pra essa semana. Tá muito ruim, né? Sim. Ou a questão da falta de libido, que é uma coisa Sim. muito prevalente, assim. E eu acho interessante a gente voltar nessa temática da falta de libido, né? Falar um pouco da sexualidade mesmo. Porque a perda ou a diminuição da libido, ela é comum em alguns momentos da vida da mulher, às vezes o pós-maternidade, o pós ou durante a menopausa, também a gente vê também narrativas nesse sentido, porque tá com parceiro há muitos anos, porque tá correndo demais, realmente a correria da vida, que às vezes tudo que a gente quer é só uma boa noite de sono, o novo sexo é uma boa noite de sono. Quando isso começa a se tornar preocupante? Quando isso é normal, essa falta de apetite sexual pode ser algo normal ou momentâneo, transitório, ou quando é importante procurar uma ajuda médica ou terapêutica? Sempre que há queixa, já vale procurar. Isso eu sempre gosto de falar. Tá incomodando, vale procurar, né? Porque se tá incomodando, já tá gerando desconforto. Né? Então, às vezes, e é muito engraçado que nós, como mulheres, a gente tem muita dificuldade em trazer porque a gente sempre pensa que é normal. Ah, não tô tão afim, mas é normal. Ah, mas tá doendo, mas é normal. Ah, mas eu não quero, mas é normal. Né? Porque é normal ser desconfortável. Então, assim, se tá desconfortável, já é uma queixa importante. Já é um já alerta. dá importância para isso. E aí, a gente precisa entender o que está acontecendo na vida dessa mulher. Uma coisa que eu sempre gosto, a minha abordagem inicial sempre é... Na verdade, eu sempre tento fazer com que as mulheres pensem, né? O que elas querem. Então, quando uma mulher chega com a falta de libido e eu começo a perguntar, eu pergunto, tá, mas por que tu quer fazer sexo? Às vezes a pessoa tá tão perdida que ela diz, porque o meu marido quer. Imagina. Ou pois é, nem sei, acho que eu nem quero. Tá, mas tu tá te queixando de falta de libido, mas tu tá te queixando por quê? E aí, quando a gente vai desenvolvendo, eu sempre gosto de explicar que a gente tem algumas razões, né, para estar com alguém. A gente pode estar com alguém por um vínculo amoroso, a gente pode estar por um vínculo de conveniência, a gente pode estar por um vínculo sexual, a gente pode estar por mais de um vínculo, inclusive. E aí, quando eu tento separar isso, muitas pacientes falam, realmente, eu tô por conveniência, porque meu relacionamento é de tanto tempo. Sim. E tudo bem tu querer transar por conveniência. Tudo bem tu me dizer assim, olha, doutora, eu acho que eu transo porque eu tô num relacionamento. Eu transo porque eu tenho que transar. Só que daí a gente não vai conseguir nunca colocar nessa mulher à vontade. Porque não é dela, né? Agora, quando eu consigo fazer com que ela reflita de que, sim, eu preciso ter vontade. A vontade é minha. Mas às vezes a gente pode até estar num relacionamento abusivo aí, né, Mari? A gente vê muita questão do débito conjugal. Exato. Então isso às vezes acontece até de maneira inconsciente. Mas a gente fazer com que essa mulher se dê conta é muito valioso. Sim. Muitas ficam paradas, assim, às vezes uns minutos, assim, tipo, é isso, realmente. Por quê? A gente tem muito uma questão de que a gente se acha muito defeituosa no momento que a gente identifica a falta de libido. Por quê? É o marido pedindo pra transar e a gente não quer. Não tá afim. Né? Então, a mulher, ela chega muito defeituosa. Ela diz, doutora, eu tenho problema, eu tô com problema de hormônio, eu tô com problema porque eu não tenho vontade, eu tô com problema porque eu não lubrifico, eu tô com problema, eu estou com problema. Sim. E quando a gente começa a desmembrar isso, a gente mostra pra essa mulher que não é ela que tem um problema. Talvez o relacionamento tenha um problema. Talvez a vida dela não tá fazendo com que ela consiga estar naquele momento ali pra ter a relação sexual.
E isso traz um brilho para essa mulher tão legal. Que Sim. bacana. Que faz com que ela Ela desperte pra consiga isso. despertar e dizer, não, então eu vejo que eu tenho coisas para mudar. Ah, é o meu relacionamento, eu não consigo falar com meu marido sobre sexo, então talvez eu precise desenvolver isso. É, justamente a mulher, eu acredito que se culpa. A gente se Por culpa natureza, por nasceu, tudo, né? a gente se Preocupada. culpa. muito. E até essa questão dos relacionamentos dentro dessa linha dos relacionamentos muito longos, a gente vê que existe uma dificuldade de comunicação entre os casais, né? Então, assim, as pessoas têm dificuldade de conversar sobre o desejo sexual, sobre as mudanças do corpo, né? Do que tá sentindo, o que não tá sentindo, do que tá gostando, o que não tá gostando. Fora isso, o estresse que a gente estava comentando, né? A correria do dia a dia. E os relacionamentos também vão caindo, vamos dizer assim, numa monotonia, né? Relacionamentos muito longos, onde também não há essa troca, né? Os casais, E que eles não muitas têm... vezes só quem se responsabiliza e se compromete com o relacionamento é a própria mulher, Sim, né? então, O homem também às vezes não faz um esforço pra manter esse e daí a mulher relacionamento. não tem, né, um retorno, vamos dizer assim, ela fica ali tentando sozinha dar conta daquele casamento, vamos dizer, e com medo também de ser traída, porque não tá atendendo aos desejos do marido, né? Então, de que maneira que tu acha que pode ser travado um diálogo saudável entre esses casais, nesses casos, né? Até, e de que forma, se há uma forma, de esse casal se reconectar, sexualmente falando, e eu sei que o sexualmente, no caso, seria... Né, engloba outras coisas, mas de que forma isso poderia ser feito? Como que tu recomendaria para as mulheres? Primeiro tem que ter uma lidarem com vontade isso? dos dois, né? A gente nunca consegue tratar um casal por uma pessoa. E eu vejo muito, as pacientes vão muito no consultório, a mulher vai muito no consultório e fala, né, sobre... enfim, não tá legal. Daí vai ver, mas por que não tá legal? Vai ver o sexo é ruim, não tem a troca, não tem o carinho, não tem a preliminar, não tem a paciência, não tem o beijo, não tem beijo, né? As pessoas não se não tem beijam beijo, mais, isso, né? Não tem diálogo, não tem beijo. Não tem mão. Aí que é sexo, não tem Aí que é condição. sexo, não tem condição. Então, assim, Não acho existe que uma conexão, não né? existe conexão, exatamente. Então, assim, a primeira coisa que a gente estimula, eu sempre estimulo, principalmente quando essa questão é o casal, que se procure mesmo uma terapeuta de casal para poder, porque isso ajuda muito. Eu tinha um preconceito com terapia de casal, até que eu fiz terapia de casal, e achei muito legal, porque tu consegue... Eu não achei muito legal. Não, Eu também Não. fiz, e não. eu achei legal. por ti. Não, porque assim, não, mas assim, Na verdade, eu briguei na terapia de casal. assim, Matei ele na terapia de casal. mas é interessante até pra tu conseguir brigar, porque às vezes tem mulher que nem consegue brigar. Eu consigo. super bem. Eu separei depois da terapia de casal, mas foi bom, inclusive, pra eu me dar conta que tinha coisas que não estavam funcionando e que não ia que também funcionar não eram nunca. resolvíveis, né? Exato, então ter essa ideia de que não vai, porque às vezes a gente fica muito naquela ilusão de que, eu vou fazer terapia para resolver. Não, às vezes não é pra resolver. Às vezes não é. Às vezes é pra separar Mas mesmo. isso a nossa terapeuta disse, às vezes, até pra ter uma boa separação, até pra tu Exato. compreender que é o momento de cada um Claro. seguir a sua vida com um pouco mais de tranquilidade. Não é só pra Exato. reconectar, às vezes é pra desconectar de vez. Mas exato, então, e às vezes não Principalmente quando existem filhos, né? Exato. Então, assim, para ter o relacionamento, tu precisa ter o relacionamento, né? Sim. Agora, não adianta a mulher chegar lá querendo ter a relação sexual e não ter a conexão. Não vai conexão. funcionar. Outra coisa que é muito curioso, eu acho que é uma coisa muito cultural nossa, né? A gente tem uma questão de penetração muito importante. Que o sexo é penetrativo. Quantas e quantas mulheres não têm nenhum prazer na relação? Penetração. E aí tu vai tentar explicar pro homem, ele não entende, porque o que aprendeu muito em questão de Filme pornô, pornografia. Sim. Tem eu tava assistindo agora uma série que se chama Valéria, tem no Netflix. Muito bom, já tá vai não pra quarta assisti. temporada já, É, né? Um Eu dos vi a última primeiros agora. episódios, a menina tá lá, e aí eles têm uma relação, aí ela finge orgasmo, e aí depois eles têm uma briga no outro dia, e ela fala, como é que eu vou saber uma relação boa dele? Mas a gente fez ontem dela. Sim, tu acha que eu vou conseguir ter um orgasmo tão Sim. rápido? Aí ele ficou assim, tá, mas então tu fingiu. Fingiu? E na verdade a gente sempre finge. E a gente tem muita dificuldade de expor exatamente o que a gente quer. E essa né? comunicação Isso é um realmente tabu, né? complicada. Essa comunicação da mulher com o homem é um E tabu. outra coisa, não só com o homem, às vezes as mulheres não conhecem a própria sexualidade, né? A gente Exato. também explorar a nossa sexualidade, saber o que a gente gosta, o que
a gente quer. Acho que a maturidade também nos traz um pouco disso. É. Nesse processo de autoconhecimento, saber o que tu gosta. Porque às vezes tu não Exatamente. comunica, tu faz o que o outro gosta. Exato. O que o outro quer. E uma coisa que eu adoro quando eu trabalho na sexual, eu adoro trabalhar com um paciente bem jovem, assim, que tá começando a vida sexual. Sim. Porque é tão bonito ver a forma. Hoje é muito diferente, né? Então, assim, eu atendi recente uma menina de 20 anos que começou a ter relação agora, e ela construiu essa coisa da relação. E tão bonitinho ouvir ela falando, né? E ela perguntando, mas pode isso, pode aquilo, o que que faz, onde é que é? Aí perguntando da parte da anatomia, querendo entender como é que funciona sexo oral, sexo anal, sabe? Coisa que talvez a gente tenha, E a como nossa adulto, geração não dificuldade teve de educação falar. sexual. A gente aprendeu na prática, né? Aos trancos e Exato. barrancos, geralmente com o que não dá certo, o que não Geralmente- gosta. O que não geralmente aos gosta, a gente trancos identifica mesmo, né? logo. Mas eu Exato. acho que as mulheres ainda têm vergonha. Muita Tem. vergonha. falar. Ainda é tabu. com Né? E certeza. falar com quem? Tu, por exemplo, tu tá mencionando que ela falou em consultório com a médica. Isso. Mas daqui a pouco a mulher não sabe nem com quem falar sobre isso, nem como falar. Ou os pais, por exemplo, se ela é muito jovem, não levam na médica. Então ela não tem esse acesso. Ou se levam, por exemplo, se é uma adolescente, tá com a mãe sentada do lado, ela não vai falar sobre É isso. outra coisa, né? A gente vê muito isso. As adolescentes às vezes vão e não sei como é que é o teu procedimento em consultório. Eu sei porque eu já levo a minha. Aham. E fica do lado ali. Como é que a menina vai... que ela vai? vai saber? Não, até na hora do exame eu já acho uma coisa constrangedora. Eu digo, eu até pergunto, filha, quer que eu fique? Não, mãe. Com certeza não. A primeira consulta eu sempre gosto de fazer com a mãe, porque às vezes as mães ficam também receosas. De, meu Deus, que essa louca dessa médica vai falar, vai dar um vibrador pra minha filha. Mas não, né? Então a primeira consulta eu sempre falo sobre corpo, sobre evolução, sobre todas essas coisas. E depois eu sempre falo, mãe, então agora, a partir dessa consulta, a senhora pode ficar lá fora e eu vou conversar agora com ela. Né? E é super importante ter essa questão, essa relação médico-paciente. Criar dizer, esse vínculo, né? É uma confiança, né? E é super importante isso, quem tem filhas, né? Precisa confiar no profissional que tá ali, né? Que tá dando a orientação. Porque a paciente, ela, a partir dos 14 anos, ela já pode expor os riscos que ela tá se submetendo. Por exemplo, comecei a ter relação sexual, quero usar um anticoncepcional. Eu não preciso chamar a mãe dela lá fora e dizer, eu estou dando um anticoncepcional. Mesmo que ela não tenha 18, a partir dos 14 isso já pode acontecer. Então, é muito uma questão de ir desenvolvendo essa menina para poder ter uma autonomia, né? Isso que é importante, né? Exato. E começar desde cedo, né, Mari? Exato. Para que a gente não chegue na fase adulta cheia de traumas Exatamente. ou não se conhecendo, não sabendo nem o que gosta, o que deixa de Exato. gostar. Exatamente. Mas, Mari, tá uma delícia o nosso, obrigada. o nosso bate-papo aqui. Mas agora a gente já tá indo pro finalzinho do nosso programa e a gente chegou num momento muito especial, um momento que a gente gosta muito, que é o quadro Carta para Mim. Então a gente quer saber se a Mari de hoje, essa mulher forte, que sabe o que quer, essa mulher que conquistou tudo o que desejava, ou pelo menos profissionalmente é bem-sucedida, que tem um filho lindo, se ela pudesse escrever uma carta para aquela Mari, aquela menina lá do passado, o que ela diria? Eu diria que eu poderia ter aproveitado muito mais, assim, a minha adolescência, né? Porque eu sempre fui uma menina que estudou muito, assim, eu não namorava, tinha todas essas questões. Então, eu queria ter tido um pouco mais, um florescer mais colorido, talvez, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sou muito orgulhosa da adolescente, da adulta jovem que eu fui, porque eu sempre tive uma questão de ir descobrindo muito as coisas, né? Então, assim, eu precisava passar na minha faculdade, eu estudei, eu fui muito feliz, eu passei no interior, eu fiz amigos muito importantes para mim, né? Então, todo o meu crescimento fez eu me constituir na pessoa que eu sou hoje. Então, se eu pudesse, eu agradeceria muito, né? Eu daria um pouco mais de liberdade a ela, eu acho, para ela poder aproveitar um pouco mais. Mas eu agradeceria muito, né? A Mari do passado, por essa Mari que tá aqui hoje com Desabrochando, vocês. linda. Exatamente. Mari, Legal. infelizmente, a gente está chegando no final do nosso programa. Para nós foi muito importante estar conversando contigo sobre esse assunto essencial aí para o público feminino. Mas a gente quer te pedir, então, para que olhando para aquela câmera, tu deixe uma mensagem final para todas as mulheres que estão nos acompanhando, principalmente mulheres que eventualmente estejam se sentindo desconectadas de si mesmas, né, da sua autoestima. Sem tempo para cuidar de si. Exato. Então, assim, falando sobre sexualidade, que eu adoro, né? O mais importante é que a gente possa, primeiro, se reconectar com a gente. Então, assim, pequenas atitudes no dia a dia são muito importantes para a gente poder fazer isso. Então, primeira coisa, se olha no espelho e tenta identificar que pessoa é essa que tá ali.
né? Que a pessoa é uma pessoa que tá feliz, uma pessoa que tá contente, uma pessoa que tá podendo ter uma troca com outra pessoa, ou uma pessoa que tá triste, que tá precisando se recolher um pouquinho mais. Então, não importa a fase que a gente tá, o importante é a gente poder identificar isso e acolher com muito carinho, né? E uma coisa que muitas pacientes acabam reclamando, né, que elas não conseguem ter um relacionamento, tanto um relacionamento satisfatório com um marido, né, com alguém que está ali do lado, ou com um namorado, né, para pacientes que estão solteiras. Primeiro, a gente tem que se relacionar com a gente. A gente tem que se resolver com a gente se estar se sentindo bem com a gente. E isso tanto na parte da sexualidade, né, de autodescobertas, de tentar entender o que gosta, o que não gosta, quanto com a parte de troca mesmo, né? Então, o que eu diria é que, primeiro, a gente tem que olhar para dentro, para a gente poder depois conseguir conquistar o mundo. Perfeito, que coisa linda. Maravilha. Que delícia, Obrigada, Mari. obrigada pelo Muito convite. obrigada, adorei. Mari, por ter estado aqui conosco hoje. A gente, desde que tu chegou aqui, a gente sentiu, assim, uma abertura muito grande para a gente conversar sobre todos os assuntos. E principalmente para essa temática, né, é essencial, né, que seja uma pessoa com tanta experiência quanto tu e com toda essa facilidade aí didática para falar sobre esse assunto tão sensível para todas as mulheres, né? Muito obrigada, foi uma honra estar aqui contigo hoje. Mais uma vez, acho que a gente tem mais temas aí para trazer a Mari mais vezes aqui. Mari, muito obrigada, Mari, de coração. Obrigada por ter aceitado, né, o nosso convite. Nem nos conhecia, né? Eu fui lá, abordei a Mari em rede social. Que coisa boa. A gente realmente foi uma conexão que fluiu muito bem desde a tua chegada. A gente quase não vem para a bancada e fica conversando. Obrigada mesmo. Todo o nosso carinho, gratidão, né? Agradecimento mesmo pelo teu tempo e por ter tratado de tantos temas de maneira tão leve, tão divertida. Tu é uma pessoa incrível, de verdade. Obrigada. Eu que agradeço demais estar com vocês. Foi muito, muito bom. Foi uma honra, na verdade. Obrigada. E a gente quer, antes de encerrar, te entregar um mimo, um presente aqui do Espaço Delas. Que lindo. Do Poder Delas Cast, para que tu possa lembrar da gente. Obrigada. E realmente registrar aí todo o nosso carinho. Toda a nossa gratidão. Obrigada. Da Mari. Para levar pro consultório lá, Mari. Amei, obrigada. Muito só deixar na mesa lá, para todas despertarem. Pessoal. Ai, lindo, adorei. Obrigada, meninas. Obrigada, a gente que agradece. Obrigada. Obrigada a todas e todos que estiveram conosco até aqui, que nos acompanharam nesse bate-papo tão gostoso sobre autocuidado, saúde física, mental, emocional. E antes da gente terminar, eu quero mais uma vez agradecer a todos os nossos patrocinadores. Agradecer a Casa Raquel Rocha, porque beleza natural não se cria, se revela. E é isso que a Casa Raquel faz por você. E a Carla Chies Joias. Joias que contam nossas histórias, poder que brilha em você. Muito obrigada. Obrigada a todos, e principalmente todas, né, nessa temática aqui. Verdade. Que nos acompanharam até aqui, que estiveram conosco, se não deixou o like ainda, deixa aqui nesse vídeo, deixa o comentário, compartilha. A participação de vocês é muito importante para nós e possibilita que nós estejamos aqui cada vez trazendo uma temática diferente e relevante para todas as mulheres. Verdade. Mulheres que levantam outras mulheres, mulheres que inspiram umas às outras e que a gente possa sempre resgatar, como a gente falou aqui, o nosso poder pessoal. E na próxima quarta-feira, às 20 horas, temos mais um encontro marcado aqui no Poder Delas Cast. Até lá!